Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue a ti toda. E nos liberta dos laços que nos prendem à descrença e ao egoísmo. Nesta Eucaristia, com Marta e Maria, protegemos nossa fé em Cristo Jesus, ressurreição e vida, plena para todos os que se deixam iluminar por sua palavra e se alimentam da Eucaristia. Iniciemos nossa celebração, acolhendo a procissão de entrada, com Padre, ministros, formigas, com o canto de entrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de acolher a família da senhora Maura Rosa Politz, porque celebramos 25 anos do seu falecimento. Se os parentes estiverem aqui, por favor, levante as mãos. Nós nos acolhemos aqui, passam os vossos irmãos, toda a comunidade que se unir a vocês neste momento de lembrarem a vossa mãe, a irmã, a avó, a amiga, a companheira, e com vocês a comunidade de chorar a perda dessa pessoa tão especial para vocês, tão importante. E porque vocês são importantes para nós, também a vossa tristeza é a nossa tristeza. Então nos unimos a vocês, rezando pelo descanso eterno, e pedimos ao Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Bom Padre, para que, enxugando as vossas lágrimas, nós possamos com dignidade celebrar esta Eucaristia. Também queremos acolher os catequistas e os catequizandos, os seus pais, familiares. Levante as mãos os catequistas que estão aqui outra vez. Isso, catequistas, auxiliares, catequizandos, também levante as mãos, as crianças da catequese, levante as mãos com muita força. Queremos acolher vocês e com vocês celebrar esta Santa Missa. Mas nesta missa também nós vamos ter dois momentos importantes. O primeiro momento é a confissão comunitária. Depois da confissão comunitária, a Santa Missa. De que modo será a nossa confissão comunitária? Primeira parte, vamos fazer uns 15 minutos da confissão comunitária e depois faremos outros restantes minutos da Santa Missa. Terminou a missa, aquelas pessoas que quiserem fazer a confissão individual ficarão para a confissão individual. Combinado? Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste momento, o Padre convida você a levar a sua mão ao peito, a inclinar a sua cabeça. Todos nós somos pecadores. Aquelas pessoas que não poderem ficar de pé, podem ficar sentadas, e aqueles que
quiserem ficar de joelhos, podem ficar de joelhos. É o momento em que, olhando para Jesus, a fonte da misericórdia, nós somos convidados, cada um em particular, a deixar-se usar, a deixar que o Espírito Santo o ilumine ou a ilumine a sua consciência. E veja, que muralhas precisam ser derrubadas, que barreiras precisam ser derrubadas no seu coração. Há muitas muralhas que precisam ser eliminadas dentro de nós. Muralhas do ódio, muralhas da preguiça, da vaidade, da prepotência, da soberba, do egoísmo. E quem sabe até das brigas, das incompreensões, quem sabe até da falta de perdão, quem sabe até da falta da honestidade, os pecados contra a língua, pecados da fofoca, da calúnia, pecados da traição, da falta de confiança em Deus. Enfim, cada um de nós precisa se colocar transparentemente diante do Senhor, que é a fonte da misericórdia. É preciso que você, como igreja, você pessoal, individualmente, reconheça profundamente que você é pecador, que você é pecador. Então as muralhas serão derrubadas em nome de Jesus e no poder de Jesus. Mas somente em Jesus todos nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Somente com Jesus é que nós podemos erguer a nossa mão e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, mas trata-me como dos teus companheiros. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de se humilhar diante da onipotência de Deus. Não tenha vergonha de se acusar, de dizer: sim, Senhor, aqui eu estou. Eu abro as portas do meu coração, eu lhe dou livre acesso. Eu quero que hoje, nesta noite, as barreiras, os nós, as muralhas sejam derrubadas. Eu quero sair dessa missa, dessa igreja, todo limpo, toda limpa, purificada, lavada e lavada de todos os meus pecados. Por isso, Senhor, aceite este meu clamor. Aceite o meu arrependimento. Espírito
filhos e filhas da Dona Paula. Quantas vezes vocês, como irmãos e irmãs, brigaram e fizeram chorar a vossa mãe? Quantas vezes, quantas noites, a nossa mãe passou em branco? Você que é filha, você que é filho, quantas noites, quantas vezes você fez chorar a sua mãe? Você fez chorar o seu pai? No momento em que você precisa pedir perdão à sua mãe, no momento em que você precisa dizer: mãe, desculpe por todas as vezes que eu lhe fiz chorar, desculpe por todas as vezes que não fui aquela filha, não fui aquele filho que você gostaria que eu fosse, aquele filho, aquela filha com quem você sonhou, aquela filha, aquele filho que você trouxe durante 9 meses no ventre, e que pacientemente você esperou e alegremente você deu à luz entre dores, entre gemidos, mas que o meu surgimento surgiu, foi motivo de grande alegria, porque você aceitou ser uma que cooperou com Deus, dando à luz a minha pessoa. Por isso, mamãe, desculpe, eu peço perdão a você. Mamãe, eu quero começar uma vida nova. Mamãe, eu juro. Mamãe, você que já foi embora, você que já nos deixou, eu ainda sinto e eu ouço ainda a sua palavra nos meus ouvidos. E mesmo que você já tenha ido, eu quero nesta missa dizer: mamãe, desculpe. Mamãe, eu pedir perdão. Mamãe, eu não posso me acostumar da vida que eu levo. Mamãe, eu volto para os seus braços. Eu quero me reconciliar com a senhora. Quantos filhos, quantas filhas não conversam com seus pais? Não conversam com o pai, não conversam com a mãe? Nesta missa, esse é o momento de você voltar para casa e dizer: mamãe, papai, eu peço desculpas. É o momento em que você, aqui membro dessa comunidade, precisa pedir desculpas à pessoa que você ofendeu nesta Santa Missa, e que essa muralha que existe entre vocês seja derrubada, porque não existe nada, nenhum pecado que não possa ser perdoado diante de Deus. Jesus nos garantiu: ainda que o nosso pecado seja o vermelho de uma púrpura, ele ficará tão branco como a neve. Não saia desta igreja com a mão pelo pescoço. Não saia desta igreja com um nó no seu pescoço. Jesus nos disse: nós não podemos ter nenhuma dívida contra o próximo, senão a dívida do amor, senão a dívida do perdão, a dívida da reconciliação. Existem maridos que não conversam com as suas esposas. Existem esposas que não conversam direto com seus maridos. Existem quantas lixas, quantas ligas. Quem são as pessoas casadas que estão aqui? Marido e mulher? Levanta a mão. Não tenha vergonha de dizer: eu sou casada, eu sou casado. No momento em que você precisa pedir perdão, desculpas à sua esposa, desculpas ao seu marido, porque você muitas vezes falou, você como marido, você como esposo, você como esposa, falhou os seus compromissos de pessoa, como marido, não cumpriu os seus deveres de marido. Você pensou somente em você, não pensou na sua esposa, não pensou na sua parceira, não pensou na sua amiga, naquela que sempre está do seu lado para reparar, que tudo faz para que você seja feliz. No momento em que você precisa pedir desculpas à sua esposa, no momento em que você precisa pedir desculpas ao seu marido, pelas vezes que você se negou a cumprir o seu dever de esposa, você que é mãe, também precisa pedir desculpas à sua filha, ao seu filho. Quantas vezes você não cumpriu o seu dever de mãe, o seu dever de esposo, de filho, de pai? No momento em que você precisa também dizer: minha filha, desculpe por as vezes que eu lhe fiz chorar. Meu filho, desculpe pelas vezes que eu não fui aquele pai que você gostaria que eu fosse. No momento em que você também precisa pedir desculpas ao sacerdote que está aqui, pelas vezes que você falou mal dele, pelas vezes que você não defendeu o seu pai, esse pai não
refiro a mim, mas é claro que os outros padres que passaram por aqui. Com que forma você encheu a pessoa do seu sacerdote, da comunidade? É preciso você pedir desculpas para vezes que você não foi um amigo, não foi uma amiga para o seu pai, do seu sacerdote. No momento em que eu, como sacerdote, devo dobrar os meus joelhos diante de Deus omnipotente, de Jesus sacramentado, de Jesus pregado na cruz para dizer: desculpa, Jesus, o estrago que eu fiz com o meu sacerdócio, com o teu sacerdócio, porque o sacerdócio não é meu, mas é de Jesus Cristo, pelas vezes que eu não cuidei de cada uma de vocês, de cada um de vocês, pelas vezes que eu não fui um bom padre, o padre que vocês gostariam que eu fosse. Por isso estou pedindo, confessando o meu pecado diante de cada uma, diante de cada um de vocês, porque fraco eu sou, porque pecador também eu sou. Muitíssimas vezes não tenho sido aquele sacerdote que vocês gostariam que eu fosse. E por isso também eu suplico o perdão de Deus. No momento em que vocês, carente e CPC, precisam se olhar nos olhos e dizer: desculpe, Nádia, pelas vezes que eu não fui uma boa liderança para você aqui na comunidade. No momento em que eu devo olhar para o seu Lírio e dizer: desculpe, seu Lírio, pelas vezes que eu não fui um bom ministro, pelas vezes que eu não fui uma boa liderança. Desculpe, dona Elisa, pelas vezes que eu não fui um bom fiel, não lhe obedeci, não lhe escutei, não parei, não dei ouvidos, não lhe ajudei. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Pelas vezes que eu fui um fiel dizimista, pelas vezes que eu não cumpri com os meus deveres de cristão, de batizado e batizada. Desculpe, comunidade, pelas vezes que eu não contribuí, não fui aquilo que a comunidade precisaria que eu fosse, não ajudei, não colaborei. Desculpe, Nicolas, pelas vezes que eu não fui aquele padre que você gostaria que eu fosse, que eu desejei a desejar. Pelas vezes que eu não fui aquele ministro que cumpre a ordem, que traz para vocês a alegria e a paz. Por isso, Senhor, tem piedade de todos nós. Lava, purifica, renova, restaura o meu coração, a minha vida, a minha casa. Como Zaqueu, eu quero subir, eu quero ser transformado, eu quero ser olhado com amor e com misericórdia. Eu não me posso acostumar, e por isso devo gritar: alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu jamais me procurava, mas agora voltei. Por favor, aceite o meu arrependimento. Por favor, aceite a minha penitência. Por favor, aceite a minha confissão. Mas Deus não nos vai perdoar enquanto você e eu não nos perdoarmos profundamente do fundo do nosso coração. Agora eu convido você que está sentada a olhar para quem está do seu lado. Olhe bem nos olhos dele ou nos olhos dela. Não fale nada, simplesmente olhe. Olhar para o olho da pessoa que está do seu lado. Eu sei que essa pessoa que está do seu lado não é a pessoa que você ofendeu. Essa pessoa não é a pessoa que você precisa perdoar. Porque se fosse a sua inimiga, você não estaria do lado dela. Aliás, você estaria muito longe dela. E não duvido que aqui dentro da igreja haja pessoas que não conversam, não se falam. Então, nessa pessoa que está do seu lado, que você está olhando bem nos olhos dela, veja nos olhos dela, imagine aquela pessoa que está na sua casa, ou se não está na sua casa, sua vizinha, seu colega, enfim, que você ofendeu. E diga assim: agora você pode falar. Minha irmã, se é homem, diga: meu irmão. Olhando nos seus olhos, eu enxergo a pessoa que precisa perdoar, a pessoa que me falou mal, a pessoa que me caluniou, a pessoa que me traiu, a pessoa que fez fofoca, a pessoa que me prejudicou, a pessoa que jogou pragas para mim, a pessoa que traiu a minha confiança, a pessoa que não me amou,
humilhou. A pessoa que me roubou. Por isso, olhando nos seus olhos, eu lhe concedo perdão. Porque se eu não lhe perdoar, meu Pai está lá no céu. Também não me perdoará os meus muitos pecados. Agora fale assim: meu irmão, minha irmã, olhando nos seus olhos, eu enxergo a pessoa a quem preciso pedir desculpas, a quem eu ofendi, a quem eu enganei, a quem eu prejudiquei, a quem eu falei mal, a quem eu roubei, sobre quem eu roguei pragas, aquela pessoa que eu deletei da minha vida, que eu apaguei da minha vida, e eu dei por morta. E por isso peço perdão. Será que você aceita o meu perdão? Será que você aceita? Agora você diga sim, Senhor. Eu lhe perdoo. Dê um abraço a essa pessoa. Façamos as pazes. E se a pessoa que você precisa perdoar está aqui dentro da igreja, saia do seu lugar, fale com essa pessoa. E dê um abraço a essa pessoa. Saúde essa pessoa. Porque é necessário que nós nos perdoemos uns aos outros. Se nós não nos perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai que está no céu vai nos perdoar os nossos pecados.
reconciliou o mundo consigo enviando seu Filho Jesus Cristo, para que através da sua paixão, morte na cruz, pudesse se tornar o tema da nossa salvação, e nos enviou o Espírito Santo, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo de todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como penitência, cada um de nós procurará fazer uma obra de caridade, ajudar uma família carente, rezar o texto com essa pessoa, com essa família carente, com essa pessoa carente. Vai à casa dessa família ou dessa pessoa, reza com ela o texto da Divina Misericórdia, de preferência às 3 horas da tarde. Essa pessoa pode ser pessoa acamada, pessoa doente, ou não doente, mas que você reze o texto da Divina Misericórdia às 3 horas da tarde. Amém? Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao vosso povo, o povo cristão, por ir ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da palavra. Acolhamos a palavra de Deus, a qual liberta os cristãos sobre o jugo da morte. Os estudos sobre a presença do Espírito em nós e nos faz contemplar Jesus com a ressurreição e a vida. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, vivo e faço, oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Do Senhor é que se encontra o perdão, gloriosa redenção. Do Senhor é que se encontra o perdão, gloriosa redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha
gloriosa redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamação ao Evangelho. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, ele estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que ela estava doente, Jesus chegou ainda 2 dias do lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo a Judeia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam te apedrejar, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque é a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bem. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não teres estado lá, para que creias. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado ali há 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Maria e Marta para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá.
Respondeu Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para lhe chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus ouviu a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: traga a pedra. Marta, irmã do monte, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo visto isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis voluntários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se calhar vocês, queridos filhos da dona Laura, Zenânia e companhia limitada, se tivesses vivido no tempo em que Jesus viveu, se calhar vocês teriam repetido as mesmíssimas palavras que Marta e Maria dirigiram a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, a nossa mamãe não teria morrido. Se vocês tivessem vivido naquele tempo, a resposta que Jesus disse, a Marta e Maria, seria a mesmíssima que ele teria dado a vocês. Aliás, gostaria que vocês, as mulheres e os homens, os filhos e filhas da senhora Dona Maura, se comportassem como Marta e Maria e fossem ao encontro de Jesus. Assim como Marta se colocava ao serviço de Jesus, dando-lhe, agradando-lhe, fazendo-lhe todos os favores, trabalhando intensamente, assim, algumas de vocês sejam como Marta. Assim como Maria, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra e se deixava orientar pelos seus ensinamentos, assim também vocês sejam como Marta e Maria, colocando-se em plena disposição para que possamos um dia ver os seus abertos, os túmulos sendo abertos,
e olhando, contemplando, reconhecendo a nossa mamãe, Dona Maura, saindo do túmulo, como nós ouvimos na primeira leitura. Escutai, o meu povo, eis que eu abrirei os vossos túmulos e dele eu os farei ressuscitar, ressurgir. E isso nós ouvimos também na segunda leitura. Paulo dizendo com todas as letras e com todas as categorias que é preciso que todos nós que pertencemos ao Senhor, nós vivamos e nos comportemos como filhos da luz, porque acreditamos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Ele há de ressuscitar todos aqueles e aquelas que em Cristo e por Cristo tiveram morrido. Porque Ele próprio, nós ouvimos no Evangelho, falando bem alto: Lázaro, sai para fora. O que, por outras palavras, Ele dizer: eu abro o teu túmulo, acorda tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda tu que dormes. Ouvimos no Evangelho de Jesus dizendo: Lázaro não morreu, ele dorme. Porque para os cristãos e cristãs, aqueles que reconhecem e acreditam em Cristo, como foi a exigência máxima de Jesus, o pedido máximo que Jesus fez a Marta e a Maria: acreditas no Filho do Homem? Se acreditares, verás o Filho do Homem. Se acreditares, verás que de fato todos aqueles que tivermos perdidos hão de ressuscitar. Eu sei, Senhor, que hão de ressuscitar na ressurreição dos mortos, disse Marta, respondendo a Jesus. E Jesus responde: não, que hão de ressuscitar na ressurreição. Mas estás diante da ressurreição e da vida. Estás diante do autor da vida, aquele que tem as chaves dos céus, pode abrir e ninguém pode fechar. E abre, fecha e ninguém pode abrir. Porque esse é Jesus. Então é preciso que vocês, filhos da Dona Maura, acreditem, esperem nesse Jesus. Desfaçam os nós que vocês têm nas vossas cabeças. Olhai para a segunda leitura. Os homens que vivem segundo a carne pertencem a este mundo passageiro. Quando morrerem, morrem de uma vez por todas. E aqueles que pertencem ao Espírito, esses jamais morrerão. A partida dele, diz o livro da sabedoria, dessa terra, embora pareça ser um castigo, embora pareça ser uma privação da vida, eles vivem para sempre. Porque Deus os achou dignos de si. Porque Deus os achou, os considera justos como fruto das suas obras. Aliás, são as obras que justificam. E por isso que Jesus disse no Evangelho: Pai, eu te agradeço, porque sempre que eu peço, tu me escutas. Essa é uma oração de confiança. Essa é uma oração de total entrega a Deus, seu Pai, e que você precisa fazer isso. Confiar-se, abandonar-se nas mãos de Deus, providenciar-se, porque Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Vocês perderam a mãe, mas não pensem que Deus nos abandonou. A perda de uma pessoa querida não significa o abandono total. Olhai para Marta e Maria. Eu sei que Ele há de ressuscitar no final dos tempos, na ressurreição do último dia. Assim, vocês e eu, todos nós, querida comunidade, precisamos acreditar de que os nossos irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos e filhas, irmãos e irmãs que nós perdemos, primos, sobrinhos, netos e companhia limitada que nós perdemos, que já morreram, nós não os perdemos de uma vez por todas. Nós simplesmente os mandamos na frente. E por outras palavras, eles não morreram, elas não morreram, elas e eles simplesmente dormem, esperando por aquele dia verdadeiro, quando Jesus virá com poder e glória, quando os túmulos serão abertos, quando aqueles que estiverem nos túmulos, que jazerem nos túmulos, hão de ressuscitar. E então, alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Vocês, meus irmãos, minhas irmãs, filhos e filhas, netos e bisnetos da Dona Maura, amigos e amigas, vocês, para quem vocês vão ressuscitar?
Vocês ressuscitarão para a vida eterna ou para a condenação eterna? A decisão é sua. Quem escolhe? O momento da escolha é agora que você tem vida. É agora que você tem juízo. É agora que você é jovem. É agora que você tem vida. É agora que você tem forças. Não espere no leito da morte ser amarrado pela família para ser trazido aqui e o padre rezar a missa do corpo presente, porque nessa altura já não será você. Eu sou eu quando eu respiro, quando eu penso, quando eu ando, quando eu tenho forças, quando eu olho, festejo, quando o meu coração bate. Depois que o meu coração deixar de bater, já não sou eu. Aí, tudo acabou. Ou eu, durante a minha vida, acreditei na ressurreição dos mortos. Acreditei em Deus, Pai, Criador, em Deus Filho, Salvador, em Deus Espírito Santo, Vivificador, na Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica, e que espera a ressurreição da carne e a vida eterna. Amém? Ou então eu ressuscitarei para a condenação eterna. São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. E eu acredito que você que está aqui dentro da igreja, você descobriu a sacada. A ficha caiu na sua consciência. Como Marta e Maria, você acredita de que um dia todos nós haveremos de ressuscitar para a vida eterna. Rezemos, choremos, sintamos aquela saudade da nossa mãe que perdemos, mas não sem esperança, sem confiança, sem fé, de que um dia nós nos encontraremos. E com ela, juntamente todos aqueles e aquelas, e com Maria, nossa mãe, nossa padroeira, nós nos encontraremos junto de Deus, e com Deus viveremos para sempre. Você acredita nisso? Acredita na ressurreição no último dia? Sim. Mas a debilidade, a fraqueza do seu corpo, muitas vezes leva você a recuar. Mas basta um toque de esperança, um toque de fé, um toque de coragem, um toque de renovar a sua fé, o seu batismo. O milagre acontece da cura, da libertação, o milagre da transformação, o milagre da fidelidade à nossa Santa Mãe Igreja. Por isso, em pé, renovemos a nossa fé e digamos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu nos nossos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos campos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde aniquilará os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus nos criou para a vida e não para a morte. Viemos dele, nele vivemos e para sempre viveremos. Confiantes, dirijamos de nossas preces dizendo: renovai, Senhor, o vosso povo. Tornai, Senhor, a Igreja sempre mais comprometida com a vida e a dignidade do vosso povo, os pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Vós, que ressuscitastes Lázaro do sono da morte, fazei voltar à vida os que jazem no pecado, os pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Iluminai com vosso Espírito as instituições e os profissionais responsáveis por cuidar da saúde das pessoas, os pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Concluamos as nossas preces rezando a oração da campanha da fraternidade. Ó Deus, sempre ouvis o clamor do vosso povo, e nos compadeceis dos oprimidos e escravizados, fazei que experimentem a libertação
ressurreição de Jesus, todos os filhos que sofrem o tráfico humano, convertei-nos para a força de vossos filhos, e tornai sensíveis às dores destes nossos irmãos, comprometidos na consideração espiritual, e ligando-nos com vossos filhos e filhas, na liberdade e na paz, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com as oferendas do pão e vinho, apresentamos a Deus nossa vida, a vida que amamos e a de toda a humanidade. Jesus prometeu a ressurreição, a quem se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Sentados para o canto de ofertório. Se bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do Cristo, anunciam a paz ao estar. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Se bendito Senhor para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça e nos levam a novo horizonte. Senhor, na vida, Tu és a nossa salvação, ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Deus, concedemos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso viver e nossa salvação. Na verdade, é justo necessário a nossa dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso, por Cristo nosso Senhor. No mistério da encarnação, Jesus conduziu a luz da fé à humanidade que caminhava nas terras e elevou a dignidade de filhos e filhas dos escravos do pecado, fazendo nascer pelas águas do batismo. Por essa razão, os anjos e com todos os santos, com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, Pai, o seu santo, sob a fonte de toda a santidade, santificai, vós, estas oferendas de nosso guerra do vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando o movimento da paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partido, deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai com a vida e o cálice da salvação e nos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente para o mundo inteiro, pela Cristo da Caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos da vossa filha Maura Rosa Luiz, porque celebramos a missa dos 25 anos de seu falecimento. E chamaste neste mundo a vossa presença. Concedei-me que, tendo participado da morte de Cristo do batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-me contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partem desta vida. Acolhos-vos a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos pela piedade de todos nós, de modo muito especial, todos os filhos da Dona Maura, os netos, e damos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, com todos os ministros, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz do Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, dizemos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a tentação, e enquanto vemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixa-nos a paz e nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé e caminho à vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar na morada, mas sei uma palavra sem salvo.
ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama pelo meu nome, conta minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que venha a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amarmos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O marco da alegria, da ressurreição do dia, a verdade da caridade, a paz, o Senhor nos acompanha. Toda glória e eterno louvor. Glória, 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 Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim.